E Ele demonstrou tudo isso, esse amor tão grande por você e por nós também, ou melhor dizendo, por toda a raça humana, desde o rico ao pobre. Aquilo que não pode satisfazer a tua alma. Então, Deus não quer se gastar dinheiro com droga, com isso, nada disso, nem jogatina, nem loteria. Loteria é um termo amaldiçoado por quê? Um ganha milhões de pai de família ferra. O cara pai de família dá uns trocadinhos lá, faz uma fezinha, ele tirou o leite da criança, tirou a comida do teu filho. É um dinheiro maldito. A Bíblia diz, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Não é? Então não é loteria, esse aquela marca. Aleluia. A paz do Senhor. Amém? É você que está nos vendo aqui. Deus te abençoe. Nós vamos meditar na palavra de Deus aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Diz assim: chegaram ao outro lado do mar, ao território dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, veio logo ao seu encontro dos túmulos, da sepultura, de um cemitério, né? Um homem possesso de espírito imundo, o qual tinha ali a sua morada. Morava no meio dos sepulcros, no meio das sepulturas, num cemitério. E nem mesmo com cadeias se podia alguém segurá-lo. Ninguém, nem com cadeias, nem com correntes, alguém poderia subjugá-lo, dominá-lo, segurá-lo. Porque tendo sido muitas vezes seguro com grilhões e cadeias. Grilhões são correntes, né? Tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões. E ninguém tinha força para o subjugar. E ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia dominá-lo. Era muito forte o homem, né? Agora vamos ver por que ele era forte. E sempre, de dia e de noite, gritava nos túmulos, nos montes, ferindo-se com pedras. Então ele se feria com pedras. Vendo de longe a Jesus, correu para ele e adorou-o, gritando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus te conjuro que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava a Jesus com instância, com insistência, que os não mandasse para fora do território. Pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos suplicaram-lhe. Eles suplicaram para Jesus, os demônios que estavam naquele rapaz, suplicaram para Jesus dizendo: envia-nos para os porcos, a fim de que entremos neles. Ele o permitiu. Aleluia. Jesus tem autoridade. Eles saindo entraram nos porcos. A manada, que era de 2.000 porcos, precipitou-se pelo declive do mar e ali se afogaram. Os pastores que tomavam conta daqueles porcos fugiram e foram dar notícia disso na cidade, nos campos, e muitos foram ver o que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoninhado, que havia tido a legião de demônios, sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoninhado e aos porcos. Começaram a rogar, o dono dos porcos começaram a rogar para Jesus: Jesus, sai dos nossos termos, retira-te dos nossos termos, sai da minha terra, sai desse lugar, vai embora, Jesus. Ao entrar Jesus na barca, ou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o
juntinho contigo. Jesus não permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Repete comigo: vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Vamos dizer, depois vamos explicar isso aqui. Para os teus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Retirando-se, começou a publicar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades gregas. Tudo o que havia Jesus feito, e todos ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados. Eu costumo colocar um título nessa mensagem, que eu já preguei muitas vezes: um retrato do homem do século XX, ou um retrato do homem do século XXI, que nós estamos agora. Poderia colocar outro título aqui: vai para a tua casa. Depois que ele foi liberto, Jesus mandou ele voltar para casa, voltar para a sua vida, para a sua família. Mas eu vou analisar rapidamente esse texto, que é riquíssimo, é lindo, é maravilhoso. Pastor Eugênio, eu não estou endemoniado. Como é que pode ser um retrato do homem do século XX? Eu posso estar inserido nesse texto, eu não estou endemoniado, mas há sintomas aqui nesse texto que retrata problemas do homem do século XX. Eu vou falar rapidamente, porque eu sou apaixonado por esse texto. Deus me deu essa mensagem, ele é muito prático, muito abençoador. Mas eu queria dizer algumas coisas rapidamente. Uma legião de soldados romanos, são 6.000 soldados romanos. Então esse rapaz tinha no seu corpo 6.000 demônios, por isso ele está uma forte fortaleza terrível. E ele tinha no mínimo 2.000 demônios. Por que eu vou dizer que ele tinha 2.000 demônios? Porque um demônio só pode entrar num porco. Agora pode entrar 2 demônios num porco, 3 demônios num porco, 4 demônios num porco, 5 demônios num porco. Pode entrar num porco só. Aqueles 6.000 demônios se espalharam naqueles porcos. Eu me lembro que a minha mãe falava uma frase, uma expressão, que ela não sabia o que eu estava falando. Ela dizia assim: vai baixar no outro centro, né? Vai baixar no outro centro, né? Como que diz? É uma frase que a minha mãe falava. Ela não sabia a bobagem que ela estava falando, minha velha. Ela é uma serva do Senhor, 93 anos, está no céu, mas é a serva de Deus. Ela falava isso, repetia, porque o mesmo demônio que desce naquele terreiro não é o mesmo que desce no outro terreiro. São milhares de demônios com o mesmo nome de espíritos, que eu não vou falar aqui, que você já conhece, que representa aquela entidade. Então ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então ele não é onipresente, ele é um anjo caído, né? Então são muitos ensinamentos aqui que eu quero ser bem objetivo para aproveitar o texto. Então, aqui, para você entender, então ele tinha no mínimo 2.000 demônios. Para entrar um demônio em cada porco, e aqueles porcos despencaram, despenhadeira abaixo, morreram afogados. Outra coisa, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, os demônios falaram assim: porque vieste atormentar-nos antes do tempo. Em Mateus 8 tem esse relato, essa frase. O Evangelho é um só, mas Mateus relatou uma coisa, Marcos relatou outro detalhe, Lucas relatou outro detalhe, João relatou outro detalhe, mas é um Evangelho só. Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia de salvação, de perdão, de grande alegria. Os anjos vieram, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não é homem de boa vontade, não, que o homem tem boa vontade para nada, né? O espiritismo lá de Alzira Zaru fala que é o homem de boa vontade. O homem tem boa vontade nada, nem você, nem eu, ninguém tem nada, né? É ele que opera em nós o querer e o efetuar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos ficar aqui no texto rapidinho. Então, como já falei aqui, então os demônios falam: que temos nós contigo, porque vieste atormentar-nos antes do tempo. Porque os demônios sabem que Jesus ia vir a primeira vez para morrer na cruz, depois ele vai voltar para lançar o diabo no lago de fogo e enxofre. Ele conhece a Bíblia mais do que você e do que eu, e ele odeia você estar aqui hoje, porque ele não tem mais jeito, mas você tem jeito. Ele te odeia, ele odeia todos nós, porque ele sabe que você tem salvação, ele não tem mais jeito. Lá em Mateus 25, Jesus disse que ele vai afrontar as nações e vai dizer assim: tive fome, vocês não me deram de comer; tive nu, não me vestiram; tive forasteiro, tive morador de rua, não me acolheram; tive preso, não foste me visitar. Quando foi, Jesus, que não fizemos isso? Quando não fizeste a um desses pequeninos, a mim não fizeste.
Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a fé evangélica, a fé cristã tem que ter obras. Jesus disse que Ele vai julgar as nações e vai dizer: vocês não cuidaram dos meus pequeninos, então apartai-vos de mim, porque eu tive fome, vocês não devem comer. Então, a fé tem que ter obra, sim. E o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, não é para mim, é para você. Mas lá no Salmo 9:17 diz que os ímpios, os perversos, os iníquos serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Salomão diz lá em Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tem nele contentamento, e o corpo vai para o pó, e o pó, o espírito vai para Deus que o deu. Então lembra-te do teu Criador na tua mocidade, na tua velhice, antes que você morra, porque o diabo diz: porque ele vier atormentar os anjos do tempo, porque ele sabe que Jesus vai voltar uma segunda vez para lançar no lago de fogo e enxofre. Eu vi o testemunho de um pastor que ele foi expulsar o demônio de uma pessoa, chegou lá, o demônio botou uma pessoa debaixo da cama lá, escondido lá debaixo da cama, ele entrou na casa, chegou lá, o demônio botou o homem debaixo da cama, o demônio falou lá debaixo da cama assim: eu sei que eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre, está escrito nesse livro de capa preta aí, mas eu vou levar muita gente comigo. Como que ele vai levar? Deixa para amanhã, não aceita Jesus agora não, que negócio de Jesus nada, não sei o que, e pá. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, hoje é o dia aceitável. Amanhã não sei se eu estou vivo, tem que aceitar hoje, tem que andar com ele hoje, né? Então, vamos voltar aqui para o texto. Por que eu disse que aqui é um retrato do homem do século 21? Porque aqui apresenta alguns sintomas que está nas pessoas aí. Por exemplo, primeira coisa, ele morava no cemitério, morava no sepulcro, era um morador de rua e morava no cemitério. A Bíblia fala, no versículo anterior, eu não quero demorar muito, que Jesus pegou o barco e atravessou para o outro lado, veio uma tempestade. Alguém diz assim: foi o diabo que mandou aquela tempestade para Jesus não chegar lá e expulsar o demônio dele. Eu não acredito nisso não, que Jesus pode mandar demônio, religião, demônio, e a Bíblia não fala que foi o diabo que mandou aquilo ali. Foi uma tempestade, ele atravessou para o outro lado para salvar essa vida. Mas, então, aqui diz que ele morava no cemitério. Eu me lembro que há uns 40 anos atrás o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu ouvi a mensagem do programa Voz das Assembleias de Deus, na rádio, 40 anos atrás, jovem, 22 anos, batizado com o Espírito Santo. Eu corria da minha igreja para chegar em casa para ouvir a pregação do pastor Lourenço Olson, que eu tive o privilégio de ir na casa dele, expulsar o demônio da empregada dele, pastor Lourenço Olson, que fez aquele quadro ali atrás, O Plano Divino através do Século. Ele fundou o Instituto Bíblico Pentecostal, na rua Licínio Cardoso. Ele preparou muitos pastores da Assembleia de Deus, e eu gostava de ouvir a mensagem dele, Voz das Assembleias de Deus. Eu corria para casa para ouvir. E um dia ele contando, na mensagem dele, que uma vez um morador de rua, tipo o gadareno assim, morando no cemitério, revoltado, endemoniado, sei lá o que é, ele pegou alguém com um folheto para ele, rasgou o folheto. Mas Deus permitiu que ele ficasse com um pedacinho na roupa dele. E lá dentro do cemitério, ele, na hora da sua quietude lá no cemitério, o Espírito Santo fez ele pegar aquele folheto. E aquele folheto tinha um versículo que dizia assim, Mateus 11:28. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aquela palavra entrou no coração dele. Ele fedia, pastor Lourenço disse que ele fedia, cheirava mal. Ele começou a sentir um perfume. E ele foi acompanhando aquele perfume. E ele foi andando, acompanhando aquele perfume. Quando ele chegou, ele estava na porta de uma Assembleia de Deus. E lá ele entrou, e os irmãos se afastaram tudo porque ele fedia, se afastaram dele. Ele entrou no corredor, lá no meio, ouviu a palavra, aceitou Jesus, e os irmãos tudo com nojinho dele. Aí chegou na hora do apelo, o pastor orou lá por ele, e Deus começou a fazer uma asepsia. Sabe o que é uma asepsia? Uma higienização dele. As pessoas com nojinho dele, aí Jesus fez uma limpeza, e caía do corpo dele bichos, caía do corpo dele, no chão da igreja. Deus fez uma limpeza dele, pelo poder do Espírito Santo, fez uma limpeza dele. Aí levaram para o banheiro, deram um banho, e ele agora era um diácono da Assembleia de Deus. Os irmãozinhos tudo com nojo,
estava indo em campanha por aí, ela se vestiu de mendiga e foi falar sobre o amor numa igreja. Achou, mãe? Ela foi falar sobre o amor, foi convidada a falar sobre o amor numa igreja. Chegou lá, ela se vestiu de mendiga, fedorenta, botou assim uma roupa suja. Eu não gosto da palavra mendiga, eu falo meu semelhante, você é meu semelhante, é igual a mim, próximo meu. A Bíblia fala isso, tá? Mas, estou falando para você entender. E ela se vestiu de mendiga, ficou lá e ficou todo mundo assim, chega para cá, chega para lá, botando para lá e para cá, e ela que ia fazer a palestra lá dentro. Chegou na hora da palestra, cadê a irmã Rosinha Garotinho? Está chegando, está chegando. Aí de repente ela foi lá no meio do salão, tirou a roupa e disse assim: não preciso pregar mais nada, cadê o amor de vocês? Foi mais ou menos isso que eu ouvi falar, né? Então, um nojo, se fosse o teu filho, se fosse um parente teu jogado na rua, tu ia abraçar com ele fedorento, né? Ou você é meu parente, você é criatura de Deus como eu sou. A senhora pega o roubo dela, que ela roubou. Entendeu? O problema dele é outra história aí, é outra história. Isso é outra história, tá? Então, irmão, então veja bem, quem é que não errou, né? Davi errou, até hoje é pichado Davi, né? Até hoje Davi é pichado, adulterou, não sei o quê, Deus já perdoou ele, mas todo mundo fica lançando em rosto o pecado do Davi, até hoje. Então, irmão, morador de rua, morava no cemitério. Jesus foi ao encontro dele. Ele estava possuído por demônios. O diabo quer ver você na rua, na sarjeta, sabe? Essa mensagem eu mandou pregar aqui agora, não vem pregar essa mensagem aqui agora não. É para você que está aqui, para você que me ouve, você que está na internet me ouvindo também, que pode ser limpinho, mas você é um miserável, pobre, cego e nu. A Bíblia fala que quem não tem Jesus, a igreja de Laodiceia era uma igreja tão rica que Jesus estava do lado de fora. E Jesus disse: eis que estou à porta e bato, eu quero entrar nessa igreja. Você é um mendigo, miserável, pobre, cego e nu. E Jesus estava do lado de fora. Ela se achava tão autossuficiente, não precisa nem de Jesus. Né? Individualmente você é a igreja. Não é para você esse versículo, é para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, a igreja tão rica que Jesus estava do lado de fora. E Jesus disse que ela era miserável, pobre, cega e nua. Entendeu? Então, espiritualmente e em todos os níveis. Então, eu quero andar rapidinho aqui. Então, primeiro, homem do século 21 aqui é o morador de rua, jogado no cemitério, ninguém quer saber dele. E Jesus transforma. Nós estamos aqui toda terça-feira, um culto para vocês, com todo carinho, sem nojo. Amamos vocês. Se pudesse dar um banho, eu daria um banho em vocês, botar com perfume, fica mais cheiroso do que eu. Ainda vamos ter isso aqui ainda. Esse prédio aqui pode ser meu um dia. Alguém, um milionário, comprar para mim esse prédio aqui. Eu vou fazer o culto lá embaixo, de manhã, de tarde, de noite. Se tivesse esse prédio aqui, eu ia pegar o salão ali de baixo, que hoje é a bagagem, ia fazer culto de manhã, de tarde e de noite. Ia mandar as igrejas fazer culto. De hora em hora tem uma igreja pregando aqui embaixo. Um dia eu botei isso. Jesus disse em João 17:21: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe como é que esse mundo vai conhecer Jesus da noite para o dia? Quando ele vê nossos irmãos em Cristo unidos, orando juntos e evangelizando juntos. O mundo vai crer em Jesus quando nos vermos unidos. É uma coxa de retalho. Eu sou da igreja A, sou da igreja B, eu sou lavado no sangue de Jesus. O passaporte para chegar no céu é o sangue de Jesus. É cartão de membro de igreja nenhuma. Então, meu amado, primeiro homem aqui, eu vou correr para poder entregar o recado todo aqui. Então, o primeiro homem aqui é um mendigo, morador de rua. Estou falando para você entender, porque eu não aceito chamar o meu semelhante de mendigo. Deus não criou o homem para ser um mendigo, ele é meu semelhante. No Salmo 113 fala que o Senhor se inclina do céu para ver o que há na terra. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filho. Ele levanta o homem do monturo, o homem levanta do monturo do lixo e faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Ele levanta o homem do monturo do lixo e faz dele um príncipe. Sabe por quê? Irmão de Jesus é príncipe. Você é um príncipe. Se você aceitar Jesus, você não é mais um monturo, você não é mais uma criatura de Deus, você é filho de Deus, herdeiro do nome de ser filho de Deus. A Bíblia diz que a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus. Você não vai ser criatura de Deus, você vai ser filho de Deus. Deus repartiu com você esse direito. Jesus te fez co-herdeiro com Ele do nome de filho de Deus. Então, querido, primeira pessoa aqui é
é aquele que está jogado na rua pelo cemitério por aí, né? Que Satanás quer ver o homem na sarjeta. Cadeias não podia dominá-lo porque o problema é espiritual. A Bíblia fala que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu tenho uma experiência, eu fui orar com uma senhora lá em Milópolis, ela estava paralítica, entrevada, toda torta. Já contei isso várias vezes. Eu comecei, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo em 1971, eu comecei a ler a Bíblia, orar e jejuar, e comecei a praticar a palavra, e eu comecei a ver gente endemoniada ser liberta, muitos endemoniados para a misericórdia do Senhor. E uma delas é uma senhora que eu fui orar em Milópolis, Dona Felícia. Encontrei ela paralítica, porque largou as feitiçarias, ficou entrevada dentro de casa. Comecei a orar por ela, os demônios se manifestaram, vários demônios, rasgaram a roupa dela na minha frente, ficou despida. O espírito de prostituição, vários demônios. E quando eu fui, orei que aqueles demônios foram expulsos da Dona Felícia, eu tenho o endereço dela até hoje no papel, lá em Milópolis. Foi em 1973. Então, ela ficou boa daquela paralisia. Tem paralisia que é demoníaca. Em Lucas 13, uma mulher andava encurvada há 18 anos. E Lucas, que era médico, disse que era um espírito de enfermidade. Nem toda doença é um demônio, não. Tem pregador que fica aí, sai demônio do crente, sai demônio. Sabe que demônio que é, rapaz? Crente não tem demônio no corpo, não. Em Marcos, capítulo 7, Jesus colocou o dedo no ouvido do surdo e disse, abre-te. Ele mandou demônio, sai. Ele disse, abre-te. Era uma doença física. Já em Marcos capítulo 9, Jesus disse, espírito mudo e surdo, sai dele. E o menino caiu no chão, espumando, rangendo os dentes, como se fosse um ataque epilético, e foi liberto, e Jesus entregou ele para o Pai, e ele disse, por que nós não podemos expulsar, Jesus? Porque essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Então ali no caso era um demônio, mas no Marcos capítulo 7, era uma surdez, não era um demônio, não, era uma surdez física. Marcos 7. E Marcos 9 fala que era um espírito mudo e surdo. Então, queridos, esse rapaz estava amarrado com corrente. Eu fui pastor em Caxias. 2 rapazes entraram no salão em Caxias em 1980 e eu falei, o Espírito Santo me mostrou que eram 2 bandidos, um branquinho, um moreninho. Os 2 caíram endemoniados na hora do culto, arrebentaram as cadeiras todas, pegou uma porta sanfonada e quebrou aquela porta. A força do rapaz era tão grande que ela pegou aquela porta sanfonada e assim, prá! Pastor Edson ficou assustado. Como é que um rapaz com uma força para arrebentar uma porta sanfonada? Aquela porta sanfonada de ferro, não é essa porta sanfonadinha frágil que tem não, de PVC não. Era de alumínio assim, ela fez assim, ó, prá! Quebrou. Em nome de Jesus os demônios saíram dele e acabou. Porque o problema é espiritual. Amarrava com cadeias, você vai botar força com o demoniado e vai quebrar a tua cara, né? Lá em Atos 19 diz que um demônio manifestou no rapaz e os homens disseram assim, eu te conjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram assim, ó, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Vós quem sois? E deu uma surra naquele homem, botou ele para correr nu. Está lá em Atos capítulo 19. O demônio sabe de quem é Jesus, e sabe quem é Paulo, sabe quem é pastor Eugênio, ele sabe quem você é. Se você aceitou Jesus, ele te conhece, ele te odeia, mas você tem autoridade sobre ele quando você tem Jesus na sua vida. Então, querido, deixa eu andar rápido aqui. Então, morador de cemitério, violento. Nem toda violência é um endemoniado, não. Nem toda doença é um endemoniado. Aqui no Tabajara, eu ganhei a Donata para Jesus, ela era chefe de quadrilha aqui no Tabajara. Ela guardava arma, escopeta dentro do barraco dela, a polícia pegava lá e ela corria para o mato. E ela apanhava da polícia enquanto os bandidos fugiam. Ela já morreu, já está no céu, a Donata. E ela disse, pastor Eugênio, eu apanhava dos polícias para os bandidos meus fugirem. E os guardas falavam assim, essa mulher tem o diabo no corpo. E ela tinha mesmo. Ela foi no culto da BI que eu estava pregando há uns anos atrás, em 84. E ela caiu endemoniada, foi liberta, a Donata, o Paulo Lambada, aqui na cruzada, aqui no Tabajara, era conhecido lá, o Paulo Lambada. Todos os 2 eu ganhei para Jesus, me ajudaram a tirar muito morador de rua na época, me ajudaram a pregar ali na Augusto Severo, ali, aqueles travestis pelados, ele pregava lá de madrugada para ele, vai lá que meu pastor te ama, pode ir lá, só não vai pelado. Só não vai pelado, mas pode ir lá, travesti, vestido de mulher, porque nas igrejas não pode entrar, não, que isso, são escandalosos. Quer mudar a pessoa de fora para dentro? Eu coloquei um travesti
converti para morar dentro da igreja em 87, ele morreu salvo. Francisco, o nome dele lá no mundão era Sabrina. Morou dentro da igreja, tinha um peitão de silicone, peruca. E ele aceitou Jesus e morou dentro da igreja. E um dia ele sonhou, pastor, gente, eu sonhei que estava num jardim maravilhoso assim. Falei, será, Francisco, será que vai morrer? E acabou que ele morreu mesmo. Ele saiu dali e foi morar num quartinho lá no centro da cidade. E lá ele passou mal, foi para o hospital, ele morreu. Eu fui lá no ML buscar o corpo dele para enterrar, para não enterrar como indigente. Francisco está no céu. Agora não é só efeminado e sodomita que não vai herdar o reino de Deus, não. É bêbado, adúltero, efeminado, sodomita. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 6, que avarento, avareza é idolatria, também não vai para o céu, avarento, aquele adora dinheiro. Não é só o efeminado, sodomita, o bêbado, o adúltero, não. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,11: alguns de vocês foram efeminados, sodomita, adúltero, feiticeiro, idólatra, mas foram lavados, santificados pelo sangue e pelo Espírito de Deus. Então o homem precisa ser regenerado, transformado. Não é doença, é pecado. Efeminado, sodomita, bêbado, adúltero. 1 Coríntios 6,11 diz que ele tem que nascer de novo, ser lavado, regenerado pelo Espírito e pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Então, violência é o coração do homem. Do coração do homem vem a violência. Mata por amor, mata a mulher, mata o marido, vai ser lindo, vai ser ninguém, pá, mata. O que é isso? Que amor é esse? Isso é amor erótico, é amor ágape, que é o amor divino. Quer ser feliz com o outro, vai ser feliz com o outro. Então, vamos para casa logo, você que é mãe. Didi, aqui ó. Vamos prestar atenção na palavra? Eu vou terminar daqui a pouco, tá? Por favor. Então, olha só. Violento, morando no cemitério, sintomas do homem do século 21. A violência está no coração do homem, está lá em Marcos, capítulo 15, e Mateus capítulo 15, e Marcos capítulo 7, fala que do coração do homem procede tudo que não presta. O ódio, o homicídio, o latrocínio, toda a desgraça é do coração do homem. Pastor Eugênio, tudo é diabo, não é tudo o diabo não. Mas a carne, essa carne aqui não presta para nada. Ela só quer te levar para o inferno. Aí o diabo monta em cima, aí fica desse jeito aqui, ó. Fica desse jeito aqui, né? Uma força descomunal, quebrar a cara de todo mundo, violento, agressivo. Então, andava no cemitério, era violento, ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia dominá-lo, porque o problema aqui é espiritual. É oração e jejum que a igreja precisa para mostrar a esse mundo que ele tem poder. Mas não é para arrancar dinheiro do povo, não. Eu quero dinheiro para tirar essas pessoas da rua, mandar para uma casa de oração de luxo, tá? Com a palavra de Deus e com um ambiente bom, confortável. É esse meu sonho. Até Jesus voltar para pregar isso. Então, querido, presta atenção. Então, outra coisa. Ele andava no cemitério, era violento, dia e noite gritando pelo monte. O que é isso? Insônia. Tem gente que não está endemoniado igual esse cadarino aqui, mas não dorme dia e noite. É bolinha para dormir, bolinha para acordar. E eu não vou nem levantar muito o assunto aqui, que você já sabe. Mas a Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Pedro estava na cadeia e ia ser morto no dia seguinte por Herodes para agradar o judeu. E Pedro estava dormindo tranquilamente. Ele ia ser morto no dia seguinte. Herodes matou Tiago para agradar o judeu. Depois ele botou Pedro na cadeia para matar no dia seguinte. Ele dormia tranquilo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus mandou um anjo lá dentro da cadeia. Aí brilhou uma luz na prisão. E Pedro, pessoa que estava sonhando, era uma visão do anjo. As correntes caíram nele. E ele disse: Pedro, vamos embora. E foi o portão de ferro passando, outro portão de ferro abrindo, outro portão de ferro, 4 portões de ferro, e Pedro estava lá fora, solto, livre, mas ele estava dormindo tranquilamente, na perspectiva de morrer no dia seguinte. Pedro era cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. A Bíblia diz em Atos capítulo 5 que a sombra dele, os enfermos eram trazidos e eram curados pela sombra de Pedro. Quando você está cheio do Espírito Santo, até tocar na tua roupa vai ser curado. O apóstolo Paulo levava os lenços dele, os demônios saíam. Jesus tocava na vestidura dele e disse: de mim saiu o poder. A hemorragia da mulher sangrando 12
havia na hora. Paulo, os lenços levavam lenço. Ele não mandava lenço e manda uma oferta para cá de 100 reais, não. Ó, levava o lenço dele, o demônio saía, as enfermidades saíam, e Pedro, a sombra dele, curava os enfermos. Se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, vai acontecer isso nos nossos dias. Nós vamos ver isso acontecendo. Então, por favor, fica quietinho, vamos terminar, tá? Então, aqui diz que ele andava dia e noite, insônia. Jesus vai curar você dessa insônia maldita, vai te aquietar o teu coração, vai ter um despertador para te acordar, ou ser passada a hora, em nome de Jesus. Ele não dormia dia e noite. Outro sintoma, ele se feria com pedras. Ele se feria com pedras, quer dizer, o diabo queria matá-lo. Ele se feria com pedras. Satanás estava no corpo dele e fazia ele se ferir com pedras. Era um diabo querendo matá-lo. Suicida do inferno. Então, ele se feria com pedras. O diabo quer matar você, quer te ferir, quer te machucar. Eu não vou alongar muito aqui não. Vamos correr aqui que eu já vou terminar já. E a Bíblia diz que os demônios disseram assim: Jesus, não nos atormente. A presença de Jesus nos atormenta o diabo. Eu não quero ir embora, pode pegar você. A presença de Jesus atormenta o diabo. A presença de Jesus atormenta o diabo. Jesus, não nos atormente. Não nos atormente, Jesus. A presença de Jesus atormenta o diabo. Ele vai sair da tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que aqueles porcos, os demônios disseram: sai desse demônio, sai desse homem, sai desse homem. Jesus tem autoridade sobre os demônios. E os demônios suplicaram para Jesus: deixa entrar aqueles porcos ali. O diabo disse: não faça eu sair daqui não, eu quero ficar nessa área aqui destruindo. Eu quero ficar nessa região aqui destruindo. Eu quero ficar nessa área aqui destruindo. Não mande para outro lugar não, deixa nesse território aqui. Mas aqui em Copacabana nós estamos amarrando o diabo nessa área todinha aqui, amarrando os demônios da tua vida. Não nos mande para fora desse território. Nós mandamos como igreja do Senhor, Satanás. Sai aqui de Copacabana. Sai aqui de Copacabana, Satanás. Não nos mande para fora do território, pois nós mandamos sim, Satanás. A igreja está orando, jejuando, para botar ele para fora do Brasil. Fora do Brasil, nas fronteiras do Brasil, sendo cercadas com exércitos celestiais. Deus botar carro e cavalo de fogo na fronteira do Brasil, não vai entrar arma, não vai entrar droga, vai acabar com a violência no Brasil, vai diminuir muito. Não nos mande para fora do território. Satanás pediu para Jesus: não nos mande para fora não, ele tem autoridade de mandar o diabo lá para o inferno, lá para os abismos. Não nos mande para o abismo não, deixa eu ficar por aqui, deixa eu ficar por aqui destruindo vida. Aí entraram naqueles porcos, eles autorizam entrar nos porcos. Agora eu vou terminar a mensagem já, embora tenha muita coisa para falar aqui, mas a Bíblia diz que os porcos despencaram do despenhadeiro e morreram afogados. E o dono dos porcos falou assim: Jesus, vai embora daqui, Jesus. Sai da minha vida, que eu quero ficar com meus porcos. Eu quero ficar com meus porcos. Tem gente me vendo agora na internet, tem gente aqui talvez hoje que diz: não, pastor, eu não quero Jesus não, eu quero ficar com meus porcos. Eles expulsaram Jesus da vida dele por causa de porcos. Sai daqui da minha vida, Jesus. Eu quero. Os porcos, o demônio entraram nos porcos, afogaram os porcos, levou um prejuízo danado, né? Então, eu me lembro de um rapaz que se converteu na comunidade S8. Ele foi batizado no Espírito Santo, tinha um saco de cocaína. Ele falou: eu não vou cheirar, não vou vender, então eu vou jogar no vaso. Jogou no vaso. Ele jogou aquele porco no vaso. Aleluia, aleluia. Então, tem gente expulsando Jesus da sua vida por causa de porcos. Tem gente aí me vendo agora na internet expulsando Jesus da tua vida por causa de porcos. Jesus, vai embora daqui, vai me dar prejuízo. Eu quero cocaína, eu quero droga, eu quero porco da adultério, eu quero droga, eu quero maconha, eu quero pecado. Sai da minha vida, Jesus, porque eu quero estar me dando prejuízo. Jesus vai te dar prejuízo material. A Bíblia diz em Atos 19 que as pessoas se convertiam em Atos 19, queimavam livros, ficou 50 mil denários, 50 mil peças de prata. Era o livro que eles queimaram lá em Atos 19. Era muito livro caríssimo de artes mágicas. Quando a gente entrega a Bíblia a Jesus, a gente faz essa desgraça toda, joga no lixo. Eu conheço uma pessoa que jogou no lixo muitos livros de espiritismo e outras coisas, doutrina de demônio, de reencarnação. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso juízo.
não tem purgatório, não tem reencarnação, é céu e inferno. Então, querido, olha só, vou terminar aqui. Então, não expulse Jesus da tua vida por causa de porcos. Eu me lembro que eu mandei lá para Imaraci, um morador de rua, estava aqui na Avenida Atlântica de Pondé. Tem um vídeo aí com ele, a fotografia dele, um vídeo aí lá no YouTube. Eu mandei uma quinta-feira e fui pregar lá no sábado, levar a ceia lá no Imaraci. Eu preguei essa mensagem. Quem é que tem um porco aí que está expulsando Jesus por causa de porco? É o porco da bebida. Quando ele levantou a mão assim, eu tenho um porco aqui, a cachaça. Jesus mandou o fogo dele, caiu endemoniado na hora, lá atrás. Quem tem um porco aí? Tem gente que tem uma porcaria, um monte de porco. Não é um porquinho só não, tem um monte. Né? Tem gente expulsando Jesus da sua vida, caiu um monte de porcaria. Então esses homens fizeram isso. Quero Jesus não. Jesus me dá prejuízo. Jesus me dá prejuízo. Eu quero meus porcos, a cocaína, droga, roubar. Eu quero, não quero Jesus não. Expulsaram Jesus da vida dele por causa de porco. Vou terminar a mensagem. Então diz a Bíblia que o gadareno ficou liberto daqueles demônios. Olha o que aconteceu com ele. Ele estava sentado aos pés do Senhor, vestido em perfeito juízo. 3 coisas que mostram que ele estava liberto. Primeiro, vestido. A nudez é do capeta, a nudez é do Satanás. Estou pegando a mulher voltando para vender pneu, mulher pelada, escova de dente, pasta de dente, a mulher é um objeto, né? Satanás está usando e abusando. Eu já vi uma cantora famosa aí, incorporada, e o demônio dizendo assim, ela é piriguete. É o diabo que quer fazer isso com a mulher, quer fazer isso com o homem, entendeu? Aqui diz que ele estava em perfeito juízo, ele estava vestido. Primeira coisa, ele botou uma roupa, estava peladão, cheio de ódio no cemitério. Ele andou no cemitério pelado, quebrando a cara de todo mundo. Agora estava sentado aos pés do Senhor. Sentado aos pés do Senhor é ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, orando. Aos pés de Jesus, Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Então, quando a gente é liberto, a gente tem prazer em estar aos pés do Senhor. Quando a gente é liberto, a gente tem prazer em estar aos pés do Senhor. Pastor, olha a hora, pastor, acaba logo esse negócio aí. Não, você está bebendo a palavra, o Senhor está aqui, Ele vai visitar o seu povo, aleluia. Quando a gente tem liberto, a gente fica sentado aos pés do Senhor, vestido em perfeito juízo. Ah, pastor, o crente é maluco, é fanático. Não, maluco é aquele que fica assim, com um negócio aqui no boi, né? Parece um ET, né? Não, você pode andar com a roupa normal. Jesus andava com a roupa normal. Para Judas entregar Jesus, ele teve que dar um beijo nele para saber que ele era uma pessoa comum. Ele não andava com roupão no pé. A pessoa fica com uma fantasiada de crente. Então ele estava vestido em perfeito juízo e sentado aos pés do Senhor. E para terminar, nós queremos. Vamos ficar em pé. Então não mande Jesus sair da tua vida por causa de porcos. Não mande Jesus sair da tua vida por causa de porcos. Não mande Jesus sair da tua vida por causa de porcos. E a Bíblia diz que quando ele foi liberto, Jesus vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Deus quer que você volte para a sua casa, liberto, transformado. Lá na Imaraci, muitos já voltaram para casa. Tem um que voltou para casa, andava uma cachaçada danada, aí foi para a Imaraci, foi recuperado. Agora a família não queria mais ouvi-lo, porque sabe o que a família queria receber? Que agora só fala de Jesus. Fala de Jesus o tempo todo. Ficou fanático. Ah, você queria quando ele era cachaceiro? Agora que ele não é mais cachaceiro, você está dizendo que não recebe ele, porque ele agora é de Jesus. Só fala em Jesus, só pensa em Jesus, só louva Jesus, só exalta Jesus. A família não quis receber mais o irmão, lá depois que foi recuperado na Imaraci, não quis receber o irmão, porque agora ele só falava em Jesus o tempo todo. Então, a Bíblia diz, vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Jesus liberta você e manda você para a tua casa. Vem aqui na frente, vamos terminar orando aqui com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as vidas que estão nos vendo aqui na internet. Que tu abençoes agora, que eles possam te convidar a entrar na sua vida. Que não te expulse por causa de porcos, pecados, Senhor, mas que recebam a Ti nos seus corações, nas suas vidas. Eu abençoo essas vidas que estão nos vendo agora na internet. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ele volte para a sua casa, para a sua família, transformado em nome de Jesus. E tenha prazer em ficar aos pés do Senhor. Venha andar vestido, equilibrado, em perfeito juízo, em nome de Jesus. Amém.